Sejam bem-vindos! Que bom você por aqui! Sexta-feira você tem encontro marcado aqui comigo, hein? E eu sempre com um convidado maravilhoso, gente. Hoje eu fui atrás de uma pessoa assim que vai esclarecer muitas dúvidas dos homens e das mulheres também, né? Olha só, ele tem 41 anos, pai de 3 filhos, Felipe, Pedro, Gustavo, psicólogo da Universidade Conrad Lorenz de Bogotá, na Colômbia. Depois de trabalhar em clínicas psiquiátricas, centro de psicologia comunitária e consultórios psicológicos, mudou-se para o Brasil há 16 anos, onde trabalha como psicólogo focado essencialmente nas questões relacionadas à paternidade, futuros pais e masculinidade. Responsável pelo blog Paternidade Sem Frescura, é também um dos co-criadores do grupo do Paternando em São Paulo e do coletivo Balaio de Pais. Colabora ocasionalmente com o site Papo de Homem. E ele é o Leonardo Piamonte! Seja bem-vindo! Agora sim, Valeu, Lucinha, obrigado. Yes. Obrigado pelo convite. Muito bom. Léo, bora lá. Então, ó, gente, documentário O Silêncio dos Homens, eu assisti, eu chorava de prantos, assim, ai, que coisa linda! Porque eu fiz uma imersão realmente nesse mundo dos homens, como que é a realidade que a gente muitas vezes não tem noção, não se dá conta, né? No nosso cotidiano, no dia a dia. E assim, é muito esclarecedor esse papo. Quando eu fiz a chamada, pessoal, eu falei assim, você tem um marido na tua casa, um filho, um neto, assiste isso. Assiste esse documentário, ele é fantástico, realmente, Leonardo. Acho que todos que participaram nesse documentário, muito esclarecedor, né? Eu acho que foi até difícil montar, ele tem a duração de 1 hora, mas acho que foi muito difícil compactar tudo isso, porque tantas experiências, né? Tantas informações, tantas coisas pautas para serem faladas, né? Uhum. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Lá a gente percebe a dificuldade do homem falar, ir até o psicólogo. Qual que é a dificuldade aí dele se expor? Dele chegar para o psicólogo e abrir o coração? Lucinha, eu acho primeiro assim, realmente eu não estive envolvido na produção, digamos, na parte da Sim, criação assim, sim. do documentário, mas conversando com o pessoal que fez o documentário, assim, eram horas e horas e horas de material que poderia ser aproveitado. Claro. Foi bem difícil juntar numa hora só, porque ali tem paternidades negras, paternidades, assim, de vários tipos. Temos homens trans falando, temos, enfim, tem uma visão também, não sei se você lembra, tem uma visão ali religiosa, tem uma visão também que vai para outras realidades econômicas. Então, cada recorte é um assunto, né? Então, é muito rico. Espero que a gente possa ter mais iniciativas assim. Agora, uma das coisas que chama a atenção do documentário é justamente o nome, né? Silêncio dos homens. Quando o que a gente mais ouve na vida é homem falando, né? Então, que silêncio é esse, né? Que se relaciona um pouquinho com a tua pergunta. E é o silêncio que não necessariamente é um silêncio como tal, mas o que o homem silencia? O que esse homem está deixando de falar? O que esse homem está deixando de comunicar, né? E quando a gente vê o homem, na verdade, ele está deixando de se colocar vulnerável, de se colocar falho, de se colocar suscetível, de entrar em contato um pouco com essa questão que é a questão mais humana de todas, que é a emoção, o sentimento, sabe, as coisas como elas te chegam, como elas te tocam, né? Então é desse silêncio que a gente está falando nesse documentário, e também é esse silêncio que a gente vê claramente, em que há muito grito, muito berro, muita imposição, mas pouco diálogo, pouca conversa e pouca possibilidade de esse homem se vulnerabilizar, se mostrar como toda pessoa é. Né? Exposição do realmente do interior, é verdade. Não só os homens, você falou assim, é como toda pessoa, né? Suas fragilidades, tanto as mulheres como o ser humano realmente não quer expor tanto, né? Eu conversei com um certo pai uma vez e eu perguntei para ele assim,
por que que ele teve tantas mulheres e ele tinha deixado abandonado muitos desses filhos por onde ele passou, né? E ele disse assim que ele estava espalhando o amor. O que que leva o homem a são dois pontos aí, a achar que ele Uhum, tem que ter várias mulheres, né? uhum. E também chegar ao ponto do abandono. O que que acontece com a mente do homem aí? Ele precisa É. mostrar que ele é homem para poder ter várias mulheres e assumir aquele compromisso de ter os filhos, de cuidar dos filhos, daquele medo. O que que acontece? É, né? É complicado essa fala. Não sei se o que a gente está espalhando é amor, né? Quando a gente vê 6 milhões de brasileiros sem o pai, sem o nome do pai no RG, né? Acho bem complicado falar disso assim, como se fosse realmente um amor que está sendo espalhado. Agora, o que chama atenção, Lucinha, são várias coisas nessa fala, né? Primeiro, existe sim uma necessidade desse homem de se encaixar naquilo que se espera que um homem faça, né? E esse que se espera que um homem faça é uma determinação da cultura que vem sendo sofisticada durante muitos anos, que exige que um homem seja um cara competitivo, seja um cara agressivo, seja um cara hipersexualizado, seja, isto é, toda mulher que passa pela frente dele potencialmente é uma parceira sexual, que seja um cara que fale pouco do sentimento, como a gente falou. Tudo isso são como se fosse um bingo, eu costumo dizer, né? Como se fosse uma cartelinha que você vai ganhando carimbinhos ali, né? Carimbinhos dos outros caras. Então, se, por exemplo, você não aproveitou uma oportunidade sexual porque você não estava afim ou porque você tem um compromisso, os outros caras estranham, porque foi assim que a gente construiu o que um cara faz. Então, Uhum. durante muitos e muitos anos, realmente teve um pouco essa visão de que o homem teria uma necessidade sexual para ele poder ter uma saúde emocional, ele precisaria, né, além de um relacionamento fixo, precisaria trocar com várias mulheres ao mesmo tempo e que ele conseguiria dividir isso em umas duas caixinhas, uma sendo amor e outra sendo sexo. E essa divisão dessas caixinhas causa muito sofrimento, porque, assim, enquanto isso está acontecendo, como você falou, filhos estão nascendo dessa troca, que, assim, são produzidos na caixinha só do sexo, mas não são colocados na caixinha do amor, que seria aquilo que a gente definiria como amor, né? De uma presença, de um carinho, de um colo. Isso seria espalhar o amor, talvez, nessa fala, né? Sim. Então, acho que passa um pouco por ali, primeiro, pela nossa noção do que um homem faz o que um homem adulto faz, a forma como a gente treina nossos meninos e nossas meninas para se ajustarem a esses modelos. Então, um menininho, a gente vê um menininho de 4 anos que está falando com uma menininha e fala, já está namorando, já está, segura as suas cabritinhas que meu bodinho está solto. A gente já começa a treinar ele para dizer, olha, a gente espera que toda troca que você tenha com uma mulher seja sexual, né? Uhum. A gente espera da menininha outra coisa. A gente fala, cuidado, o menininho quer uma coisa de ti que você tem que segurar isso para você, tem que se dar valor. E a menininha chega também a essa caixinha e fala, poxa, mas então, como é que eu vou me relacionar ali também? Como é que eu vou trocar com as pessoas que me agradam? Não posso trocar com um menino, porque eu sempre quer alguma coisa de mim. Então, passa um pouquinho por isso também, Lucinho. Sim. Cria até aquele bloqueio também, né? A menina já fica com o pé atrás, né? De até ter Claro, amizade, não pode ter amizade, né? Com o sexo masculino. claro, porque imagina se acontecer que ela de repente gosta de um menino porque sim, não porque ela queira namorar, não porque ela queira beijar, mas imagina que ela gosta de um menino porque sim, porque curte da companhia dele. Companhia. Como ela encaixa isso no que foi falado? Tá, peraí, eu gosto desse carinha, mas ele quer uma coisa de mim. E aí o menininho também, poxa, peraí, ela gosta de mim? Ah, então eu tenho uma oportunidade. É, Essas duas pessoas crescem e acaba vendo isso que a gente viu com o teu relato. é verdade. Olha só, É. agora outro ponto que foi tocado lá no documentário falava muito da questão da afetividade. Eu conheço homens que eles têm filha mulher
e o filho homem, e eles beijam só a filha mulher, e eles não abraçam, não beijam os filhos homens. E a Uhum. gente vê essa dificuldade. Por quê? Você viu aquele caso em São Paulo de um pai que estava com o filho e apanhou porque acharam que era gay num Ah, já bar, uma coisa. vi. Faz um Enfim, tempo, esse né? foi faz um tempo, mas foi Sim, um sim, caso sim. recorrente, Sim, assim, sim. é uma coisa louca. Porque é isso, né? Entra de novo naquela cartelinha que a gente estava falando, né? É, sabe, a afetividade entre homens é uma coisa que a gente não resolveu muito bem ainda. Então, se eu vou me encontrar com um cara, eu tenho que dar um tapa forte nas costas, sabe? Uma coisa assim de, É. sabe? Uma coisa, Ogro. não tem, uma porrada, sabe? Você vai cumprimentar com porrada, vai cumprimentar com... Cara, tem uns caras que te batem que você fala, poxa, que foi, cara? Au, sabe? Au. O afeto entre homens não é normalizado. Se você for É. ver assim, você perguntar para 10 homens, qual que é o principal problema emocional do seu melhor amigo? Que tretas que ele está enfrentando? Que tipo de dores ele tem? Para ver o que ele responde. Porque a gente nem isso tem. A gente liga para os caras normalmente ou para pedir favor, ou para algum convite, mas a gente não liga para perguntar, e aí, você tá bem? Como você Como é que você tá? está? Ou, como você está? Ou um toque, sabe o toque? O toque. É muito engraçado isso, né? Porque a gente não tem um toque, não tem um carinho, não tem... Por que não? Assim, porque a gente tem sempre uma vigilância muito grande do que pode ser considerado pouco viril, pouco másculo. E essa vigilância faz com que você o tempo inteiro esteja, assim, de olho, que não esteja ninguém atrás de você, que, sabe, o contato e tal. Assim, é uma pena, porque o ser humano ele foi feito para ter relação, para se relacionar. Se a gente chegou até esse ponto na sociedade, se a gente conseguiu construir a sociedade que a gente tem, foi porque nossos antepassados se relacionaram entre eles, resolveram os problemas juntos, conseguiram lidar com coisas muito terríveis como grupo, basicamente na relação. Se a gente está falando agora, falando com a língua, é porque a gente precisa de relação com o outro. E essa língua a gente não usa com homem. Então, como que você tá? Ah, sei lá. Ah, que bom. Porra. Ah, vamos beber. É bem, Uma pena. acabou por aí, né? Não tem profundidade, né? Não tem Tá foda. profundidade. Tá foda. Não, foda. Foda. Né? E como mudar isso, Leonardo? O homem que Eu tem acho essa dificuldade, ele começa por onde? eu acho assim, eu acho que por isso que a paternidade eu acho que é uma das grandes oportunidades que a gente tem, né? Porque esse contato que você diz que não ocorre às vezes entre homem, pai e homem, filho, esse contato físico, essa coisa do cuidado, e com a filha ocorre como também, porque tá, eu posso beijar minha filha, posso abraçar minha filha, mas quem olhar para minha filha morreu. Se minha não sei o quê, Já ouvi eu, isso. você ouve essas coisas, assim, tipo, então, o que você tem? Você tem uma filha ou você tem uma propriedade, assim, como é que você está entendendo também sua filha, né? É, Eu acho que passa um pouco, assim, por uma atualização cultural mesmo, da paternidade, por isso que a gente fala um pouco da paternidade como um gatilho de transformação, porque talvez na hora que a gente tem um bebê na frente, que a gente passa por uma gravidez, ou por uma adoção, ou por aquilo que você achar melhor para sua vida, e você tem uma coisinha ali na sua frente que precisa de educação, é uma boa oportunidade para a gente se educar emocionalmente junto. É que a gente costuma dizer que assim que há um analfabetismo emocional. A gente não é. consegue nomear o que a gente sente, a gente não consegue apontar no outro que me incomoda. Isso gera violência, gera agressividade. E assim, o único caminho vai ser assim, o tratamento, a terapia, os grupos de homens que se juntam 20, 30 para falar, porra, tô angustiado. Por quê? Ah, vamos ver, o que tá rolando, o que tá pegando. Ah, para mim aconteceu. E de repente você vê que você tá guardando uns silêncios, que assim, se você pudesse conversar com outros 2, 3 caras a respeito de como você tá angustiado por alguma coisa, e esse outro cara traz um relato semelhante, então, de repente você percebe que assim, você continua sendo homem. É muito louco. É. Minimiza aquele sentimento, aquele problema que você vê que é muito comum entre os homens, né?
entre as É verdade. pessoas, né? Mas o homem ele tem essa vigilância, assim, eu não posso, tanto que você vê que 80% dos homens, para assim, 4 em cada 5 para não gerar uma estatística falha, mas 4 em cada 5 homens preferem uma terapeuta mulher, porque aceitar para um outro homem que eu estou falhando, que eu tô com problema, que eu sou vulnerável, que É eu erro, mesmo? é muito difícil para esse cara. Então ele prefere falar com alguém que não está concorrendo na Eu mesma já. corrida, que não está no mesmo labirinto. Sério? Tem isso. Olha, eu já achava que era o contrário, que, né, ver o homem ele fica mais fácil de dialogar sobre. Não. Ah, interessante. Assim, são números por aí que aparecem às vezes, a gente não tem uma estatística realmente confiável, mas fazendo assim, um apanhado, você vê que o homem prefere se consultar muitas vezes com mulher, porque prefere não aceitar diante de outro homem, porque ele é vulnerável e é falho como qualquer ser humano dessa terra. Entendi. Outro ponto que eu Né? ia conversar com você, que eu ia te perguntar, é a questão da violência, que foi abordado também, né? E eu mais para frente vou entrevistar uma ONG de mulheres, onde os maiores relatos que vêm são de mulheres agredidas. Então, por que que acontece isso? Do homem sempre achar aquilo que você falou também, de se impor, de eu que mando, ou a questão também financeira, eu sou o provedor, então você tem que ser submissa, abaixa a cabeça, e quem apita aqui sou eu, né? É um dito daqui Uhum. da gente, quem apita aqui sou eu. Como. Acho que está relacionado um pouquinho com isso, né, Lucinha? De primeiro a gente não ter esse letramento emocional, de dizer, olha, isso me incomodou, eu não gostei disso, a gente podia ter feito assim, eu podia ter feito assim, assado. O que te incomoda? Estou se sentindo triste. A gente não tem isso, não tem. Não fomos socializados para isso. Fomos socializados para competir, para concorrer o tempo inteiro. Vamos ver quem chega primeiro, vamos ver quem faz mais rápido. Isso eu tô te falando o menininho e a menininha. A menininha lá cuidando, fazendo sopinhas para um bonequinho, e o menininho, quem chega mais rápido, quem vai mais rápido, quem acaba primeiro, né? Então, a gente não teve um bom contato emocional, nem conosco, nem com as pessoas que estão ao redor. Isso por uma parte, esse é um pilar. O outro pilar é que a gente nessa construção da masculinidade ao longo dos milênios, porque a gente está falando de milhares de anos construindo essa ideia, a mulher ela passa a ser entendida como uma propriedade, né? Ela tem inicialmente ela tem valor de posse, né? Eu mostro minha mulher, essa aqui, essa é a mulher, as outras não tanto, as outras não são para casar, agora essa aqui é. Então é um valor de posse, é uma coisa que eu conquistei, uma coisa que eu ganhei porque eu sou competente, porque eu sou foda. E tem um valor de troca também, porque vai ficando com 30 e poucos, 40, então aí você vai ver aquelas piadas de troca por duas de 20. A mulher também tem um valor de troca. E ela faz tudo o que ela pode para se manter o mais próximo da juventude que ela conseguir. Todos os tratamentos, intervenções, enfim, os cabelos, cabelo branco na sociedade, numa mulher, é uma coisa que é uma discussão muito imatura ainda, né? Então, a mulher sempre foi entendida como uma coisa que fazia parte das coisas que o homem tem. Então, ele tem terras, ele tem propriedades, ele tem meios, ele tem mulher. Troca, vende. Até hoje, em muitos países, vendem, se trocam. Você vai no Egito, alguém oferece 3 camelos, meia cobra, sei lá, alguma coisa por você. Né? Você pode vender uma mulher. Né? Então, essa ideia de eu não sei como você se sente, eu não sei como eu me sinto, eu não sei falar disso, junto com você é uma coisa, você é uma propriedade, gera aquilo que a gente tem quando uma coisa não funciona, né? Você bate numa TV, você bate num cachorro. Por que você não bateria numa mulher se afinal é meu, né? Então, acho que essa violência ela é muito normalizada também, né? Essa coisa de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hum, É muito normalizado na sociedade, é muito olha, comum. Até 2002, Lucinha, até 2002. O que você lembra de 2002? Em 2002, o Brasil foi penta. A gente está falando de quanto tempo atrás? Muito pouco. Até 2002, se um homem estuprasse uma mulher, mas casasse com ela, então não era estupro. Então, é esse o tipo de leis que a gente tinha até muito pouco tempo atrás.
Sabe, há uma conjunção de fatores que definitivamente leva muito a essa violência, A que a gente vê que minimizar a cresceu tanto. gravidade, É minimizar, né? normal, é normal. Ah, relaxa, todos os homens são assim, homem bate nele. Tapa de amor não dói. E aquela coisa de, poxa, sabe, tive que botar ela na linha, porque, porra, sabe, como Eu assim? tive que botar ela na linha, é terrível. Poxa, a gente está falando do quê? Estamos falando do quê? Um cavalo? Do quê, né? É, Que realmente bom que você vai ter essa conversa, muito bom. Isso é muito importante. E é, esses grupos de homens aqui, tocados pelas justiceiras, por exemplo, da Gabriela Mansur, por exemplo, tem muito esses trabalhos de pegar esses homens, fazer grupos de homens e conversar a respeito, porque, assim, de nada adianta, assim, a gente ter um sistema judicial, assim, que castiga, que pune, com leis tão importantes como Maria da Penha, se a gente não refazer as ideias desse homem, que pode ser um potencial agressor daqui a pouco em outro relacionamento. eu até fiz uma anotação de uma situação que eu conheço de vários filhos foram criados num ambiente em que o pai batia na mãe. Qual é o reflexo disso nessas crianças que vão crescer, Léo? Eles vão se tornar violentos? Não vão se tornar? Quais as sequelas? É, assim, o que uma criança faz nos seus primeiros anos? Ela entende o mundo. Ela chega de repente nesse lugar. Que é isso aqui? Deixa eu entender como é que funciona isso aqui. Deixa eu entender como é que as pessoas se relacionam. Deixa eu entender como é que funciona. Ah, eu abro uma torneira e cai água. Beleza, peguei essa. Ah, eu tenho uma discussão, então eu posso bater se eu for mais forte. Ah, beleza. Então a gente passa as mensagens para as crianças do que a gente acha normal. Então, uma criança do século XVII acharia normal, sei lá, por exemplo, que o pai sai, caça, traz 3 coelhos e essa é a janta. Isso é normal. O pai, hoje, quando ele sente que a discussão chegou até onde ele queria, ele parte para a violência e é isso que é esse o conceito, né? O conceito de amor, o conceito de diálogo, o conceito de tolerância, o conceito de debate. Como é que a criança não fala assim, poxa, eu tô achando que isso é errado, sabe? Eu acho que tem outros caminhos. A criança não tem essa comparação de que é certo ou errado assim necessariamente. A criança pequena, o que existe e o que não existe. É O verdade, que existe? A violência. A é violência é um verdade. caminho. Se eu tiver o poder e se eu estiver sentindo que que eu não estou sendo ouvido, eu posso me impor pela força. Isso você vê muito fácil assim nas crianças. Uma das coisas mais engraçadas de ver às vezes é como a criança trata os animais domésticos da casa, porque Hum, você vê como ela se coloca numa situação hum. de poder. Quando ela Ah, não é o último elo da cadeia, quando tem um cachorrinho, um gatinho, alguma coisa lá embaixo, é bem possível que ele reproduza as mensagens que ele está vendo. Então, uau, saia daqui, eu não quero ver você. Você fala, ótimo. poxa, de onde ele ouviu isso? E talvez são mensagens que estão chegando assim, meio distorcidas para ele de eu sou mais forte que você, então você me obedece. Ótimo, ótimo você ter falado isso. É bom a gente observar mesmo. Léo, uma coisa que eu anotei aqui, eu presenciei uma situação, para a gente encerrar nesse último ponto. Menino, pode ajudar em casa, na limpeza? Ou isso é coisa só de mulher? Porque eu presenciei uma Ah, cena que a mulher falou assim: ai, fulana, não, que feio aquela mulher não ajudar na cozinha. Não, seus filhos tudo bem, porque eles são homens, eles não precisam. Mas aquela mulher lá, que vergonha, hein? Então, as próprias isso. mulheres, elas têm os pensamentos, as mães, né? Então, tudo começa assim, não é só o pai. A gente está falando aí do pai que é violento e o filho se espelha. Mas as mães também educam os filhos para Uhum, ficarem só deitados no sofá, vendo uhum. futebol, É, né? Ele vai crescer assim, querendo tudo, né? Ser tratado como um rei. Como que é isso, isso? querendo ser cuidado, né? Se Assim, a lavar a gente louça, ele vai deixar de ser homem? e aí às vezes entra também, assim, eu acho que o que você está trazendo é uma coisa que eu brinco que é o machismo com M de mamãe, né? Que o machismo você não precisa ser homem para viver o machismo. O machismo é uma cultura.
O machismo é uma série de ideias e crenças que dizem que a mulher deveria ser subordinada ao homem e que o homem, pelo fato de ser homem, é superior à mulher. É simples assim, o machismo é isso. Isso pode ser uma crença de um homem, de uma mulher, de uma avó, de um tio, de qualquer pessoa no mundo. Então, eu acho engraçado você trazer isso, porque em 2013, você que vai conversar com uma ONG, tem uma ONG muito grande que chama Plan International, e ela foi atrás desses dados e foi ver como, por exemplo, as meninas, mais de 70% das meninas entrevistadas fazem a própria cama, sendo que 11% dos meninos fazem a própria cama. 80% das meninas lavam a louça, sendo que 10% dos meninos lavam a louça. Então, passa de novo por aquilo que você falava. O que uma criança aprende quando está vivendo num lar em que as coisas da manutenção do lar, do cuidado do lar, são exclusivamente da mulher? O que um homem aprende? Que ele nasceu para ser cuidado. Isso que você descreve como o príncipe, o rei, estou de boas. Então, ele busca alguém que o cuide. Ele não consegue cuidar de ninguém, não consegue. E aí a gente de novo entra nessa questão de por que o pai não é tão carinhoso, por que o pai nem é presente, por que o pai não consegue entender como é que funciona o lar. Assim, não é que não consiga, é que durante muitos anos nessa infância foi Não foi ensinado, foi treinado. treinado. Exato. E assim, é uma pena, porque assim, geneticamente, biologicamente, não há nada que impeça no código genético do homem de lavar um prato. Não existe nenhum código genético que impeça de passar uma roupa, de tomar conta das coisas, né? É tudo cultura. E essa cultura, às vezes, sim, é promovida pela mãe. Como a gente elogia as nossas crianças? Será que a gente elogia as meninas quando elas lavam um prato? Ou será que a gente só elogia o menino? Então, ou, por exemplo, Lucinha, Porque assim, para do que você menina, para falava. mulher é obrigação, né? Como se fosse, olha, é sua É, obrigação, não é elogio. sua obrigação, é sua. E se o cara for muito legal, ele ajuda. Então, ele ajuda, ou seja, é uma coisa sua, mas eu sou legal e eu vou te ajudar aqui com isso. Mas é porque eu quero, é porque eu sou legal. Não é porque eu também moro aqui, porque também é minha parte, né? Então, até os caras que dizem, não, eu sou legal porque eu ajudo. Mas será que ajuda é o conceito, né? Ui, ui, ui! Homens que estão assistindo, se identificaram? Olha quanta Olha, coisa boa. Lucinha, e a minha preferência sexual não mudou depois de tudo isso, assim. Eu não sei o que acontece, mas a gente continua sendo homem. Assim, é muito bizarro. Você lava a louça, você cuida de criança, você faz isso, você faz aquilo, e você continua sendo homem. É muito estranho. Testem e me falam. É muito estranho. É, A definição dele é ótima, é muito estranho. eu não sei o que acontece. Eu estava esperando outra coisa, me falaram que era outra coisa, mas não. Não, São ficou 20 anos tudo assim, normal. Eu sou a mesma pessoa. é, Não é a mesma pessoa. Você se melhora, né? Você é. evolui. Na verdade, você evolui. E é muito importante isso que você falou quando a gente tem filhos em casa. A gente se reeducar mentalmente, pensando no que a gente vai passar para os nossos filhos. Isso é muito importante. Eu estou falando isso de coração porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina e eu tenho um menino. E no dia a dia tem muita coisa que assim eu fico em conflito. Como ensinar o meu filho? Uhum, Não é fácil, não, gente, porque a tua mente foi condicionada, treinada para você ensinar assim. uhum, E esse documentário ele faz assim, ó, ele abre, ele expande. uhum. Então, assim, muito obrigada aos criadores do documentário. Obrigada, Leonardo, pela sua participação. Muito, muito, muito obrigada por ter Imagina. aceitado o meu convite para esse bate-papo. Eu quero você toda semana aqui, quero nem saber. Toda Vamos marcar semana. mais. Porque, na verdade, assim, são muitos assuntos, né? A gente não consegue É, esmiuçar todos os pontos, é, né? é. Mas, assim, foi um Muita prazer, coisa. uma satisfação tê-lo aqui, viu? Obrigado, Lucinha. Muito E legal. muito obrigada. Assim, espero que tenha sido de proveito para os homens, mulheres, todos que assistiram esse pequeno bate-papo, viu? E aí, quem quiser seguir o Leonardo, como é que faz para te achar, Léo? Tô no Instagram por hora, que é uma conta que chama Paternidade Sem Frescura, aí com espaço entre as 3 palavrinhas. Prazer receber por lá. É isso aí. Beijo, gente! Até a próxima sexta-feira com mais um convidado, ó. Show de bola!
Beijo, beijo. Ó, se inscreve no Beijo. canal, ativa o sininho, põe o joia, manda para todo mundo, todos os homens que vocês conhecerem, manda, encaminha. Falou, tem uma entrevista super legal para você assistir. Vai como quem não quer nada, assim. Vai no sapatinho, vai no miudinho e manda lá para aquele teu amigo. Beijo, até a próxima!